negativos e também quem se salva. E na sequência, eu queria falar um pouco sobre os jogos, aí, o que, é que tem pela frente aí. Para Ceará, Cuiabá, Coritiba e Atlético Goianiense. Mas vamos para os destaques, vamos envelopar o jogo e a gente vai para os prognósticos aí, falando um pouco para frente aí da tabela da Série A, meu. Vou começar com os que dá para salvar, né? João Ricardo, sem sombra de dúvida, sem ele, assim, o time poderia ter perdido até demais ali no primeiro tempo. E é o principal jogador da temporada, é o que manteve a regularidade maior durante todo o ano, né? É o jogador que, se o Ceará não está numa situação de zona de rebaixamento mesmo, é muito por conta dele. Vou colocar o Jô também nessa lista de que se salvou, porque eu acho que das poucas vezes que ele foi participativo no jogo, ele foi muito eficiente na função que ele precisava ser. Então ele acionou muitas vezes os jogadores, tentou encontrar passes ali ao sair da área, segurar essa bola no ataque. Dá para salvar um pouco o Jô, embora ainda seja um jogador muito lento, né? Um jogador que não recebe bola para exatamente executar, e da bola que sobraria, o Luiz Otávio acabou ali, enfim, né, fazendo o que fez. E o terceiro, cara, eu não consigo citar um terceiro com... Porque a defesa até começou bem, sabe? Eu acho que Messias e Luiz Otávio até fizeram bons jogos defensivos, assim, estavam prevalecendo bem. Mas essa bola aérea defensiva do Ceará, acho que eu vou ficar um pouco com o Messias. Acho que quando o Messias esteve em campo, acho que ele foi até bem, assim, né? O Luiz Otávio poderia ser citado, mas esse gol que ele perde, né, que ele acaba atrapalhando ali, é inacreditável. Assim, eu acho que o ponto positivo E aí, claro, né, o Luiz Otávio tem culpa ali, tecnicamente falando, mas pelo menos mais uma vez ele foi lá dar a cara a tapa depois do jogo, disse que tinha que continuar a trabalhar, e é o que o Ceará tem que fazer. Os jogadores não têm mais onde se escorar, porque não tem mais a torcida ao seu lado, e até lá o Ceará precisa realmente os jogadores se unirem entre eles para tentar sair dessa situação. Do lado negativo, aí tem muita gente, né? Eu vou começar com talvez o jogador que mais caiu de rendimento, mesmo ele tendo feito um jogo um pouco melhor, mas pelo tamanho que ele é, o Vina fez uma partida para mim muito abaixo para o jogador que ele deveria ser para esse momento, entendeu? Por tudo o que ele já foi para o Ceará de 2020 para cá, e que nessa reta final, por tudo que ele está entregando em campo, sabe? Poxa, cara, assim, é um jogador que é muito lamentável ver essa reta final, que me parece ser a reta final dele no Ceará. Porque é um jogador que já não mais se entrega, apesar dele ter procurado o jogo muitas vezes, errou muito passe, fez bola parada na mão do goleiro muitas vezes. Então, assim... Parece disperso em campo. Porque assim, já que o Ceará não tem muito jogador que resolve, você tem ali um Jô, você tem ali um Mendonça e você tem o Vina. O Vina fez uma partida abaixo, cara. Abaixo, muito abaixo. Foi um jogador muito inútil, assim, em termos de jogadas. Até quando ele pegava ali na linha dos volantes, a jogada até desenvolvia. Mas você não via uma qualidade. Teve hora que ele perdeu bola no meio de campo, aí não voltava. Também eu nem espero isso do Vina. O Vina não é esse jogador, nunca foi. Nem quando jogava bem, ele era esse jogador. Quando ele perdia a bola, o Sobral é que recuperava a bola para ele, não era ele que ia recuperar a bola. Mas é isso, né? Junta uma coisa com a outra, né? O time tá mal, ele não tá jogando tão bem, quando ele perde uma bola, aí simplesmente perdeu a bola, entendeu? O Alvina vai entrar nesse pódio negativo. Cara, eu vou colocar o Vitor Luiz, que se tornou uma peça totalmente inútil nesse esquema. Teve horas no primeiro tempo que eu ficava tentando me perguntar, cara, por que tem 4 jogadores, sendo desses 4, 3 estão do lado esquerdo, para uma saída de bola ali na esquerda? É um time que não tá sabendo nem se posicionar, sabe? A bola ficava com o Luiz Otávio no meio, o Vitor Luiz se aproximava dele, tipo, abre, pô, dá uma amplitude, entendeu? Se coloca como opção de passe. E o Vitor Luiz se tornou inútil, cara, totalmente inútil, que é o Pacheco também não subia, ou seja, estava mal posicionado a equipe. Não tinha... O Ceará estava tendo dificuldade na saída de bola, também porque o Vitor Luiz também não estava ajudando nesse aspecto, nos termos de movimentação. O Ceará, às vezes, quando estava com a bola no primeiro tempo, já que o Atlético Goianiense deixava, era o Ceará parado. Não tinha movimentação do pessoal da frente. Não tinha. Ninguém se... Aqui, vai, na frente, uma bola longa, uma bola curta. Cara, era muita coisa errada ali no primeiro tempo. Vitor Luiz vai entrar também nesse pódio. E um terceiro, eu vou colocar o Richarlison. Acho que o Richarlison também até recuperou algumas bolas e tal, mas cara, essa jogada que eu até citei aí do carrinho, totalmente desnecessário, cara. Assim,
é um cara que não está sabendo o que é que está acontecendo, mesmo assim, não sabe o que é que está acontecendo mesmo. Então, esses assim são os... Posso até estar esquecendo alguém, o Iago pode lembrar aí, mas para mim esses aí foram os destaques negativos. Mas é isso. O Iago que complemente aí. Iago, te abraço. Eu vou fazer pódios muito parecidos com o Minhoca. Acho que, sem dúvida, não dá para não indicar o João Ricardo como melhor da partida, porque ele efetivamente foi o cara que influenciou no resultado do jogo pelo lado do Ceará. Assim. Se o Ceará saiu só com 1-0 no Ascioli, isso se deve à postura e à partida do João Ricardo. Vou concordar, eu acho que o Jô foi o jogador mais lúcido, mesmo a gente sabendo todo o problema que ele tem de movimentação e de precisar ser constantemente alimentado, não ser um cara que procura o jogo, que sai da área para ser participativo. Ainda assim, eu acho que ele é uma figura muito importante e que, se o momento do Ceará fosse outro, eu acho que a gente estaria falando de maneira muito mais elogiosa ao que o jogo vem fazendo. É um cara que faz pivô, coisa que o Ceará não tinha com os centroavantes que teve ao longo do ano, que dá aos meio-campistas e aos pontas a possibilidade de infiltrar na área, já que ele consegue segurar zagueiro. Então, isso tudo é muito importante, apesar de estar sendo subaproveitado nesse momento tenebroso que o Ceará vive. Um terceiro nome, assim, eu acho que daria para citar um dos zagueiros, mas eu acho que eu gostei do que eu vi, não de desempenho propriamente dito, mas de luta e de tentativa do Mendonça em campo. Colocou a bola na trave e aí foi quem mais tentou no primeiro tempo. E aí, assim, mesmo... Eu não sei se ele estava jogando já, sentindo alguma coisa e só ficou sem condições de jogo no final do primeiro tempo. Porque, assim, foi na hora que ele tentou um chute, Thiago. Ele tentou Sim. um chute no final do primeiro tempo e ele sentiu olhar a coxa. Mas, apesar de tudo, é uma coisa que eu tenho sentido aqui, como se ele tivesse com a perna meio pesada. E aí, assim, é complicado que talvez o momento faça com que o time inteiro esteja. Mas aí, quando a gente vê o cara que era o cara da velocidade no ataque, fica mais acentuado a questão do Mendonça. E aí, quando ele sente, aí acabou. E aí, realmente, inclusive, como eu já disse, vi como erro do Lúcio ter insistido nele e ter trocado com 2 minutos pelo Eric, que inclusive entrou bem. Acho que merece começar a ter mais chances. E eu sei que muita gente da torcida do Ceará não gosta. Acho que a tendência até é essa, viu? Acho que mas até porque o Mendonça saiu machucado, né? E o Vasquez também está machucado. O Vasco que inicia a transição agora essa semana, né? Mas eu acho que não fica pronto para jogar contra o Inter. Então, eu enveloparia os destaques positivos com esses 3 nomes. Destaque negativo tem muita gente para citar. É complicado, assim. Eu acho que, assim, para mim, se o pior em campos foi o Richardson. Assim, é a história que a gente tem citado e tem dito de outros jogadores, e para ele, esse jogo, para mim, foi muito emblemático do cara que, assim, tá fora de sintonia. Parece que não sabe o que está fazendo em campo. E aí teve essa questão do carrinho que o Minhoca ressaltou, mas teve o cartão amarelo precoce que tomou. Poderia ter sido expulso por outra falta, jogada risco. Quase toda jogada que vai para a disputa de bola está chegando atrasado, está fazendo a falta. Recupera muito pouca bola, não consegue dar sequência no jogo quando recupera. Então, assim, acho que para mim foi o pior em campo. O segundo é o Vina, que eu, sinceramente, acho que até em respeito à relação que ele tentou construir, que ele construiu com o Ceará e que está tão desgastado e que dá até para a gente dizer, eu acho que está jogando no lixo nessa reta final. Eu acho que hoje o Vina já não seria mais titular do meu time do Ceará. Eu teria entrado com 3 volantes, 2 de marcação e o Guilherme Castilho para dar mais essa saída de bola em campo. Então, eu acho que não agregou, fez muita escolha errada, até tentou aparecer, coisa que não estava acontecendo nas outras partidas, mas quando apareceu, não conseguiu dar sequência. E o meu terceiro nome é o Vitor Luiz, pelo simples motivo de que hoje o Vitor Luiz é uma peça nula em campo, porque ele não tem função. É um cara que é lateral, sempre se notabilizou por ser um cara muito mais ofensivo do que defensivo, e hoje tem jogado de zagueiro pela esquerda. Então, assim, é um cara que não era bom defensor quando jogava de lateral. Imagina a postura dele defensiva jogando de zagueiro. Então, é uma escolha que na minha cabeça não dá para entender.
É mais uma pista de que o Lúcio assim, se perdeu e virou um passageiro do trabalho. O Ceará tem 2 babas, mas são os 2 últimos jogos, né? Babas é o caminho. Exatamente. Pega Avaí, pega Juventude, que hoje são os times que a gente olha para a tabela e estão rebaixados. Avaí e Juventude, né? Nas 2 últimas rodadas. Avaí fora e encerra contra o Juventude. Mas antes disso, a bronca é gigante. O Ceará pega o Internacional fora agora, pega o Fluminense em casa e pega o Corinthians fora. Dividindo aqui essa tabela de 5 jogos em 3, a gente tem um Cuiabá que pega uma baba agora, pega o Avaí, e depois tem 2 jogos aí, Botafogo e pega o Palmeiras, provavelmente já campeão. Então tem uma tabela aí de 3 jogos mais fácil do que o do Ceará, os 3 próximos jogos, com mais possibilidade de pontuação do que o Ceará. O Coritiba pega o Juventude também, e pega o Fortaleza agora, pega o Juventude e pega o Flamengo. E o Atlético Goianiense também não pega a baba, assim como o Ceará, e tem 2 jogos fora. Uma tabela exatamente igual, né? Fora, casa, fora. São Paulo, Santos e Fortaleza. E aí nas últimas, o Ceará tem Avaí e Juventude, o Cuiabá tem Galo fora e Coxa em casa, também encerra em casa, assim como o Ceará. O Coxa tem o Corinthians em casa e o Cuiabá fora, nesse confronto direto. Hoje, direto, daqui a 5 rodadas... Um para matar o outro na última rodada, será? Será? Se chegam assim... Acho que vai ser um para matar o outro. Pronto, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o confronto que pode dizer o cenário para o Ceará é esse aí, né? Que é Cuiabá e Curitiba, né? O jogo é em Mato Grosso, né? Pois não, o jogo é em Curitiba. O jogo é no Couto. Já estou botando mais 3 aí pro Curitiba aí. O Gutinho complicou. Nessa, o Gutinho faz agora é na última rodada, né, velho? É na última rodada. Não, até lá, eu acho que o Ceará, sério mesmo, o Ceará tem que tentar fazer 4 pontos desses 4 jogos que vai ter, até o jogo do Juventude. Porque eu tô considerando... Inter já, né? Exatamente. Inter, Fluminense, Corinthians e Avaí. Até o Juventude, não certo? Pode perder, não pode perder os 3 jogos. Exatamente. Eu acho. Não, nesses 4 jogos, o Ceará tem que fazer 4 pontos na minha avaliação. Porque aí eu coloco mais 3 contra o Juventude. Certo. Que aí você fazendo 4 mais 3 dá 7 pontos, com os atuais 34 faz 41. Que eu acho vai ser a pontuação para a permanência, isso considerando o Ceará, certo? Porque eu tô achando que o 17º vai terminar com 40 ali. Por exemplo, essa tabela do Cuiabá que você falou, eu acho que o Cuiabá vai somar uns pontos. Tipo, eu acho que a tendência é ganhar do próprio Avaí e tal. Mas eu acho que depois ele não vai somar tanto ponto assim, não. Acho que vai ter ali uns 2 empates e tal. Eu não sei se o Cuiabá vai fazer uma segunda vitória. Se tiver uma segunda vitória, é contra o Curitiba fora de casa. E a tabela do Curitiba é muito chata também. E o Palmeiras já campeão, não dá para ele dar uma furada, não? Não sei, cara. Ano passado, o Sub-20 do Palmeiras ganhou do Ceará. Entendeu? Pra você ver como o Ceará proporciona raiva ao torcedor. Entendeu? Jogo que, inclusive, acabou com as chances do Ceará ir para a Libertadores. Exatamente. A chance já não dependia só dele, mas confirmou mais ainda com aquele resultado. Mas, por exemplo, pode ser um Palmeiras com os garotos. A base do Palmeiras é muito boa, né? Aí vai jogar o Hendrick, vai jogar o Vanderlan lá, os caras agora. Então, assim, não é. E já estão entrando e estão tendo minutagem entre os profissionais, né? Não vai ser no susto como foi no ano passado. Ano passado, realmente, assim, tiraram todo mundo. Hoje os caras já estão jogando. A minha questão toda eu acho que o Ceará tem grande chance de entrar na zona de rebaixamento e aí trabalhar na zona de rebaixamento para conseguir resultado é muito mais pesado, entendeu? Por exemplo, o Ceará entra na zona de rebaixamento, vai jogar na ressacada contra o Avaí, já rebaixado. Cara, vai ser aquele jogo do desespero. O Ceará é mais time que o Avaí mas o Avaí simplesmente pode estar numa reta final, meio ali, questão de mala para lá, mala para cá, entendeu? O próprio Juventude aqui, o único jogo que eu considero o Ceará favorito, não é nem que o Ceará vai vencer, favorito, é o jogo do Juventude, porque hoje na ressacada eu não garanto não que o Ceará vence. Então, para mim tem que fazer 4 pontos. E como é que você vê aí essa reta final aí de 5 jogos, esse corte aí de 3 bombas que vai pegar, e 2 aí, o Juventude favorito, e eu concordo com o Minhoca,
Na situação que o Ceará está, só dá para dizer que é favorito contra o Juventude em casa. E depende de como chegar até lá, né? Na 38ª rodada, tem chão ainda, tem muita coisa para acontecer, né, Iago? Tem muita coisa para acontecer e, assim, eu sou um pouco menos otimista que Minhoca. Eu acho que com 41, talvez o Ceará fique no aperto para ficar por conta de ter menos vitória que todo mundo, né? O Ceará é um time que empata muito e isso faz com que o número de vitórias, que é um diferencial na classificação, prejudique. Então, eu acho que, assim, no recorte dos próximos 3 jogos, eu acho que o Ceará ele precisa tentar arrumar alguma coisa e não pode, em hipótese alguma, perder ponto contra Avaí e Juventude, que já devem... Juventude já praticamente, acho que falta pouco, acho que já pode cair na próxima rodada, e o Avaí também já deve estar rebaixado quando houver o encontro. Mas, assim, eu acho que o Ceará ele precisaria, assim, no otimismo, arrumar 3 pontos, né, nesses 3 jogos, ou pelo menos conseguir um empate em casa, um empate fora, certo? E garantir os 6 contra a Avaí e Juventude. Eu acho que o Ceará, com 41, eu vejo com um risco muito grande de ir para o critério de desempate com o 17º e acabar ficando atrás por causa do número de vitórias. Eu acho que o Ceará precisa fazer, nesse recorte de 5 jogos, ele precisa fazer 8 pontos. O que é muito difícil de imaginar, tomando como recorte esses últimos 7 jogos em que fez 3 pontos de 21. Então, é uma situação muito complicada e que vai precisar mudar muita coisa para tentar se manter no caminho da permanência.